Olá, muito bom dia para você que sintoniza a TV Assembleia. Hoje é terça-feira, 17 de março. Confira a partir de agora a transmissão ao vivo da reunião da Comissão de Agricultura, presidida pelo deputado Adilson Espíndola. Vamos aos trabalhos. Bom dia a todos. Bom dia. Daremos início à reunião. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão da Agricultura, nos termos do artigo 75 do Regimento Interno. Na reunião de hoje, trataremos dos impactos da importação de morango do Egito sobre os produtos capixabas. Tema de grande importância para os nossos produtores rurais. Neste momento, quero saudar os meus colegas deputados, os nossos convidados, nossos visitantes e quem nos assiste pela TV Alice. Desde já, agradeço a presença de todos. Convido agora a senhora Regiane Vasconcelos, que fará a leitura de um versículo bíblico. Ei, bom dia a todos. E ele contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem semeou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das plantas do jardim, e viram uma árvore, de modo que os pássaros veem e pousam em seus galhos. Mateus capítulo 3, 31, 32. Os nossos agradecimentos à senhora Regiane. Passo a palavra agora aos meus colegas deputados que quiserem fazer as suas saudações iniciais. Com a palavra, o deputado Toninho da Emater. Bom dia, presidente, colega coronel. Bom dia, saudar aqui todas as pessoas presentes, produtores, exportadores, secretário Enio, nosso colega de profissão e de batalha, doutor Aires, prazer vê-lo aqui, tá? Guilherme do MAPA também vem por aí, e poder debater e ouvir sobre essa ameaça aí da nossa atividade principal, principalmente da região serrana do morango, dessa ameaça aí do morango do Egito, poder vir aqui aprender com vocês e nos colocar à disposição para juntos procurarmos alguma alternativa. Bom dia e obrigado por enquanto. Com a palavra, o deputado Coronel Eliton. Obrigado, presidente. Agradecer a Deus por mais um dia, que Deus possa estar abençoando também essa reunião. Parabenizar o presidente Adilson pela condução dos trabalhos na Comissão de Agricultura, agradecer a presença do deputado Toninho, agradecer a presença de cada um de vocês que com certeza está representando essa atividade importantíssima para o Estado do Espírito Santo, pessoa na qual eu cumprimento o secretário de Agricultura, Enio Bergoli, um amigo, uma pessoa responsável, que sempre demonstrou muito interesse, muito conhecimento em todas as áreas envolvendo a agricultura, tem desempenhado um trabalho extraordinário à frente da secretaria. Então nós podemos testemunhar isso aí, de todo o seu esforço. Nós sabemos das limitações administrativas que existem de acordo com a burocracia, de acordo com o andamento dos processos no Estado, mas tudo que é possível você fazer diante das suas limitações e tal, você tem feito. Então muito obrigado. Em forma particular, eu gostaria de parabenizar você pela iniciativa com relação à ampliação da energia de qualidade no campo, que tem feito muita diferença para a agricultura em todos os 78 municípios capixabas.
Então, independente do tema da reunião que foi proposto pelo presidente, que eu quero parabenizar, tem demonstrado uma responsabilidade e um conhecimento muito grande, e esse compromisso, que é desafiador, como presidente da Comissão de Agricultura, tem, assim, refletido em bons projetos e uma gama de ações que ele tem sido vitorioso, de projetos que têm sido encaminhados ao governo, e ele tem liderado isso com muita maestria. Parabéns, deputado Adilson, e muito obrigado pela oportunidade. De acordo com os parágrafos 4º e 5º do regimento, do artigo 97 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da 6ª reunião ordinária de 2025, enviada aos gabinetes de vossas excelências por e-mail. E pergunto, algum deputado tem alguma retificação a fazer? Não tendo, declaro a ata aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente. Oi. Expediente. Correspondências recebidas. Ofício número 237/2025, do excelentíssimo senhor deputado João Coser, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 25/11/2025. Ofício número 239/2025, do excelentíssimo senhor deputado Dari Pagung, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 25/11/2025. Ofício número 242/2025, do excelentíssimo senhor deputado Alcântara Filho, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 25/11/2025. Ofício número 244/2025, do excelentíssimo senhor deputado Lucas Polese, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 25/11/2025. Ciente a secretaria para incluir no relatório mensal de frequência do parlamentar. Ofício número 248/2025, do excelentíssimo senhor deputado Toninho da Emater, justificando sua ausência na reunião ordinária do dia 25/11/2025. Ciente a secretaria para incluir no relatório mensal de frequência do parlamentar. Ofício número 001/2026, do secretário de Agropecuária do município de Santa Maria de Jetibá, Vanderlei Marques, e secretário de Desenvolvimento Rural do município de Domingos Martins, Washington Henrique Machado, solicitando a avaliação sobre a importação de morangos oriundos do Egito a preços inferiores ao custo de produção nacional. Ofício número 013/2026, do presidente do Sistema FAE-Senar, Júlio da Silva Rocha Júnior, solicitando a inclusão de pauta para debate sobre riscos fitossanitários e impactos da importação de cacau africano. Ciente a secretaria para as devidas providências. Proposições recebidas. Projeto de lei número 214/2022, autor Adilson Espíndola, ementa. Projeto de lei que dispõe sobre os requisitos para a ligação nova de extensão de rede de energia elétrica rural gratuita no âmbito do Estado do Espírito Santo, de que dispõe a Resolução Normativa número 414, de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Ciente, designo para relatar este projeto o excelentíssimo senhor deputado Coronel Wellington.
Projeto de Lei número 177/2025, autor Coronel Wellington. Ementa, projeto de lei do deputado estadual Coronel Wellington, que acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Alfredo Chaves o título de capital estadual do inhame. Ciente, designo para relatar este projeto a excelentíssima senhora deputada Raquel Lessa. Projeto de lei número 589/2023, autora deputada Camila Valadão. Ementa, institui o Observatório da Educação do Campo no âmbito do Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Ciente, designo para relatar este projeto o excelentíssimo senhor deputado João Cosa. Projeto de lei número 675/2025, autor Dr. Bruno Rezende. Ementa, institui a política estadual de conectividade rural no estado e dá outras providências. Ciente, designo para relatar este projeto o excelentíssimo senhor deputado Toninho da Emater. Projeto de lei número 421/2025, autor Coronel Wellington. Ementa, projeto de lei deputado estadual, que acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Alfredo Chaves o título de capital estadual do Caqui. Ciente, designo para relatar esse projeto o excelentíssimo senhor deputado Alcântara Filho. Proposições distribuídas aos relatores. Projeto de lei número 418/2025, autor deputado Zé Preto. Ementa, institui o Programa Estadual de Incentivo à Agricultura Familiar Sustentável no âmbito do Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Ciente, designo para relatar este projeto o deputado estadual Coronel Wellington. Projeto de lei número 602/2024, autor delegado Danilo Baiense. Ementa, acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Alfredo Chaves o título de capital estadual da banana. O relator é o deputado Coronel Wellington. Projeto de lei número 579/2023, apensado ao 189/2024. Autor, deputado Deninho Silva e também Alcântara Filho. Ementa e institui o programa Escola Amiga do Agro na rede pública estadual de ensino do Estado. A relatora é a deputada Raquel Lessa. Projeto de lei número 151/2024, autor Dr. Bruno Rezende. Ementa, institui a política estadual de valorização da mulher do campo. Autora, deputada Janete de Sá. Projeto de lei número 439/2025, autor Dr. Bruno Rezende. Ementa, dispõe sobre a criação do Programa de Endereçamento Rural Digital no Estado e dá outras providências. O relator é o deputado Toninho da Emater. Proposições sobrestadas, não houve no período. Proposições baixadas de pauta, não houve no período. É o que constava do expediente e devolvo a palavra ao senhor presidente. Ordem do dia. Projeto de lei de número 438/2024. Autor, deputado Coronel Wellington. Ementa, acrescenta o item do anexo 1 da lei número 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo
conferindo ao município de Venda Nova do Imigrante o título de capital capixaba do abacate. Esse projeto tem como relatora a deputada Raquel Lessa, e ela não estando presente, eu quero limpar a pauta, eu passo a relatar esse projeto e relato pela aprovação do presente projeto de lei, opinando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. É como relato. Como vota o deputado Toninho da Ematé? Voto com o relator. Como vota o deputado Coronel Wellington? Acompanho o relator e parabenizo Vossa Excelência pelo relatório aprovando a matéria. Aprovado. Projeto de lei de número 602/2024, autor delegado Danilo Baense, ementa. Acrescenta o item ao anexo 1 da lei número 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Alfredo Chaves o título de capital estadual da banana. Tem como relator o deputado Coronel Wellington e pergunto se o deputado está apto a relatar essa matéria. Sim, presidente. Obrigado. Projeto de lei número 602 de 2024, de autoria do deputado delegado Danilo Baense. A emenda acrescenta item ao anexo 1 da lei número 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Alfredo Chaves o título de capital estadual da banana. Trata-se de parecer a ser elaborado por essa comissão em que analisa o projeto, que foi proposto pelo deputado estadual delegado Danilo Baense. A matéria foi protocolada em 5 de novembro de 2024 e lida no expediente da sessão do dia 11 de novembro, também do mesmo ano. A matéria foi despachada para as comissões de Justiça, Agricultura, Turismo e Desporto e, antes de iniciar a tramitação, passou pelo crivo da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa, que manifestou pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa. Seguido, o projeto recebeu encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça, votando pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade, boa técnica legislativa também. Seguindo a sua tramitação regimental, o projeto foi encaminhado, obviamente, para a Comissão de Agricultura, na qual nós possamos emitir um relatório, conforme determina o regimento interno da Assembleia Legislativa. Então, o Alfredo Chaves consolidou-se ao longo dos anos como um dos mais importantes produtores de banana do Espírito Santo, sendo referência em produtividade, qualidade da fruta e adoção de boas práticas na agricultura. O reconhecimento oficial do município como capital estadual da banana não é só apenas um gesto simbólico. Ele valoriza a atividade agrícola, fortalece a identidade produtiva regional e cria novas oportunidades de visibilidade institucional, potencializando ações de promoção econômica, turística e comercial. Esse título estimula políticas públicas, incentiva investimentos e reforça o protagonismo de agricultores e cooperativas que sustentam essa cadeia produtiva. Antes de todo exposto, nós concluímos pela aprovação do presente projeto, recomendando aos nobres pares dessa comissão que aprovem a presente matéria aqui no âmbito da Comissão de Agricultura. É o que temos para relatar, presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Toninho da Ematé? Voto com o relator. Eu também acompanho o relator, fica aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 931/2023, de minha autoria, ementa. Projeto de lei que institui o Polo Fruticultor de Morango do setor da agricultura, pecuária e abastecimento e da outras providências. Tinha como relator Dari Pagum. Vou designar um novo relator para que a gente possa relatar e aprovar esse projeto de lei na presente reunião. Designo o relator, o deputado Toninho da Ematé. Presidente, ele deixou comigo o projeto de lei número 931/2023, relator Dari Pagum, que é pela aprovação do presente projeto de lei com emenda supressiva número 01, opinando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. É assim que voto o projeto.
Obrigado, deputado. Como voto, deputado Coronel Wellington. Relator, presidente, parabenizando Vossa Excelência pela proposição. Obrigado. Também acompanho o relator. Fica aprovado o projeto de lei. Projeto de lei de número 151/2024, autor doutor Bruno Rezende, que institui a Política Estadual de Valorização da Mulher do Campo. Tem como relatora a deputada Janete de Sá. Ela não estando presente, eu vou designar o deputado Coronel Wellington para relatar o projeto de lei. Ok, presidente. Projeto de lei número 151/2024, relatoria da deputada Janete Sá, que propõe, dentro do processo legislativo, instituindo a Política Estadual de Valorização da Mulher no Campo. Nós entendemos que, pelo texto do projeto e parecer da Procuradoria e das comissões temáticas que o projeto já perpassou, nós somos pela aprovação do presente projeto, em razão de que ele é um projeto constitucional, legal, tem juridicidade, foi construído diante da boa técnica legislativa, e nós solicitamos que todos os pares dessa comissão possam estar aprovando o presente projeto de lei em questão. Do Toninho da Emater. Voto com o eminente relator. Eu também acompanho o relator. Fica aprovado o projeto de lei de número 151/2024, de autoria do deputado doutor Bruno Rezende. Precisamos deliberar sobre o calendário das reuniões da Comissão de Agricultura no ano de 2026, no plenário de seu Cardoso, sempre às 10 horas, nas seguintes datas: 17 de março de 2026, 28 de abril de 2026, 26 de maio de 2026, 23 de junho de 2026, 7 de julho de 2026, 18 de agosto de 2026, 15 de setembro de 2026, 27 de outubro de 2026, 24 de novembro de 2026 e 8 de dezembro de 2026. Essas serão as nossas reuniões aqui na Comissão da Agricultura no exercício de 2026. Como vota o deputado Toninho da Emater? Voto com o relator. Como vota o deputado Coronel Wellington? Voto pela aprovação, presidente. Aprovado a secretaria para as devidas providências. Precisamos também deliberar sobre a realização da sessão solene em comemoração ao Dia Nacional do Agricultor, de acordo com a resolução número 5.247/2017, que institui a entrega da comenda do mérito agrícola no plenário de seu Cardoso. Como vota o deputado Toninho da Emater? Voto com o relator. Como vota o deputado Coronel Wellington? Pela aprovação. Fica aprovado. Precisamos também deliberar sobre tratarmos do tema que está na presente pauta no dia de hoje, impactos da importação de morango do Egito sobre os produtos capixaba. Como vota o deputado Toninho da Emater? Voto com Vossa Excelência. Como vota o deputado Coronel Wellington? Acompanhe Vossa Excelência. Fica aprovado. Assim encerramos a ordem do dia e agora, neste momento, com muito carinho e respeito, quero convidar para compor a mesa o nosso secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli da Costa. Convido também para compor a mesa aqui o superintendente de Agricultura do Estado do Espírito Santo, Guilherme Gomes. Convido o empresário, produtor e comerciante do ramo de morango, Adair José Graciano. Convido a senhora Duda Persílios, que representa o presidente do Sindicato Patronal Rural.
Na verdade, ela é a presidente do Sindicato Patronal Rural de Santa Maria de Jetibá e ora representa o Dr. Júlio. Quero registrar, agradecer a presença do vereador Daniel, do nosso querido município de Piúma. Quero agradecer a presença do vereador Gilmar Trindade, do nosso querido município de Dores do Rio Preto. Quero agradecer a presença do vereador Valdeci Vieira Ribeiro, também do município de Dores de Rio Preto. Quero agradecer a presença da excelentíssima senhora vereadora do município de Santa Maria de Jetibá, Elisa Ramloff, vereadora Elisa, enfermeira, está aqui. Muito obrigado pela presença, representando também o nosso povo pomerano, está tipicamente trajada, valorizando a nossa cultura. Quero registrar e agradecer também a presença do vereador Tiago de Souza, do nosso querido município de Castelo. Quero agradecer também com muito carinho a presença do vereador Erivelti, lá do nosso querido município de São Roque, do Canaã, que tem um estilo próprio, né? Usa esse chapéu de boiadeiro, de fazendeiro, né, Coronel Hélio? Mas é um grande parceiro, um grande amigo e também tem feito um excelente trabalho lá no nosso município de São Roque do Canaã. Quero agradecer também a presença do vereador de Santa Maria de Jetibá, vereador Sigmar Schwanz. Quero agradecer a presença do chefe de serviço de inspeção de fiscalização de insumos de sanidade vegetal do Espírito Santo, Marcelo Sobreira de Souza. Agradecer a presença do nosso secretário de agropecuária do nosso município de Santa Maria de Jetibá, Vanderlei Marquês. Agradecer também a presença do nosso presidente rural de Domingos Martins, Alberto Potim. Muito obrigado por a sua presença aqui mais uma vez na nossa Comissão de Agricultura. Senhoras e senhores, autoridades presentes, representantes do setor agrícola, produtores rurais do nosso Espírito Santo, é com grande senso de responsabilidade que trago hoje para esta reunião um tema que afeta diretamente a vida de muitas famílias capixabas. Os impactos da importação de morango proveniente do Egito sobre a produção local do nosso estado. O Espírito Santo possui uma agricultura forte, diversificada e profundamente enraizada na história e na cultura do nosso povo. Em diversos municípios da região serrana, a produção de morango não é apenas uma atividade econômica, mas também uma tradição familiar, construído ao longo de gerações com muito trabalho, dedicação e amor pela terra. São pequenos e médios produtores que investem diariamente em qualidade, sustentabilidade e geração de renda para suas comunidades. Entretanto, há alguns meses temos observado um fenômeno preocupante: o aumento da entrada de morangos importados, especialmente do Egito, no mercado brasileiro. Segundo as informações publicadas no jornal Gazeta, em 2022 o Brasil comprou pouco mais de 4.000 toneladas. Já no ano passado, esse número saltou para aproximadamente 42.000 toneladas. Além disso, o custo médio da produção da fruta na região serrana capixaba varia entre R$ 15 a R$ 16 por quilo, e o morango egípcio entra no Brasil custando cerca de R$ 8 o quilo. Segundo os produtores capixabas, nos últimos 12 meses a situação ficou ainda mais grave, pois os custos da produção local tiveram um aumento de 15%. Esse movimento tem provocado distorções significativas na competitividade do setor, afetando diretamente os produtores capixabas que enfrentam custos de produção muito mais elevados e condições de mercados desiguais. O Espírito Santo ocupa a 4ª colocação na produção nacional de morangos. Hoje, mais de 1.000 estabelecimentos agropecuários capixabas trabalham com a fruta, produzindo aproximadamente 33.000 toneladas por ano
e gerando uma renda aproximada de 400 milhões. Segundo o levantamento de instituições como INCAPER, o IBGE e a Secretaria de Agricultura. Precisamos compreender que o agricultor capixaba trabalha dentro dos rigorosos padrões sanitários, ambientais e trabalhistas. Nossos produtores seguem regras, investem em tecnologia, cuidam da qualidade do solo, da água e do alimento que chega à mesa das famílias brasileiras. Tudo isso gera custos que são necessários para garantir um produto seguro e de alta qualidade. Por outro lado, quando os produtos importados entram no mercado com preços significativamente mais baixos, muitas vezes sem que haja uma equivalência clara nas exigências de produção, cria-se uma concorrência desleal. Essa situação coloca em risco a sustentabilidade econômica da cadeia produtiva de morango em nosso estado. Nós estamos aqui defendendo o isolamento comercial Nós não estamos aqui defendendo o isolamento comercial ou fechamento dos mercados. O Brasil é um país aberto ao comércio internacional e reconhece a importância das relações comerciais entre as nações. Porém, é o nosso dever garantir que essas relações sejam justas e que não prejudiquem aqueles que produzem, trabalham e sustentam a economia local. A produção de morango no Espírito Santo representa muito mais do que números. Ela representa histórias de famílias que acordam antes do nascer do sol, enfrentam as diversidades climáticas, que investem em estufas de irrigação e manejo adequado para oferecer um produto de excelência ao consumidor brasileiro. Por isso, é fundamental que ampliemos o debate sobre o mecanismo de proteção e equilíbrio do mercado. A Comissão de Agricultura desta Assembleia Legislativa tem acompanhado de perto essa realidade e continuará atuando com firmeza na defesa dos agricultores capixabas. Vamos dialogar com o governo, com os órgãos de fiscalização, com as entidades do setor e com todos aqueles que possam contribuir para que o produtor do Espírito Santo não seja penalizado por uma concorrência desigual. Muito obrigado. Quero aqui agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados, do nosso querido secretário da Agricultura, Enio Bergoli, do nosso superintendente da Agricultura do Estado do Espírito Santo, Guilherme Gomes, e também do nosso empresário de ramo de morango, Adair José Graciano. Neste momento, quero passar a palavra ao nosso secretário da Agricultura, Enio Berger, para fazer uso dela. Bom dia a todos, bom dia aos nossos deputados, deputado presidente da Comissão de Agricultura, Adilson Espíndola, parabenizar por essa sessão e por todas as sessões, né, que tratam... Tem que tirar o crachá? Enfim, cumprimentar toda a mesa, né, os deputados, Toninho da Maté, Coronel Wellington, né, me sinto muito agradecido de ter sido convidado e conversar sobre um tema que é extremamente relevante para o Espírito Santo, que são as importações de morango. Né? Todos da mesa, Adair, né? Guilherme, do Ministério, Duda, né? Todos os produtores, representações, sindicatos, nosso Putin que está aqui, presidente do Sindicato Domingos Martins, e Marechal Floriano, né? Super presidente, Vanderlei e Washington, em nome dos secretários municipais de Agricultura, de Santa Maria e Domingos Martins, dois dos maiores produtores, todos os profissionais que atuam no segmento, meu colega de trabalho, doutor Zé Ares Ventura, que representa o INCAPER e que tem um legado extremamente relevante, né, na construção do desenvolvimento rural do Espírito Santo. Eu vou, assim, situar um pouco o tema, né, de forma técnica. Quem me conhece sabe, eu sou engenheiro agrônomo e a minha especialização é justamente em administração e socioeconomia rural, né, com mercados, importações, créditos. E a gente vem conversando sobre esse tema já há cerca de um ano, conversando aqui no Espírito Santo, e sobretudo em nível nacional e internacional, com diversos parceiros. E a situação se agravou nos últimos anos. Então, assim, o Espírito Santo é um importante estado produtor, nós somos aí o 4º produtor, temos problemas
de viés de estatística. O IBGE não acompanha essa cultura, apenas a cada 10 anos, quando acontece o censo, e por uma interferência nossa, a partir deste ano, então nós vamos ter um acompanhamento anual dos dados da cultura do morango, que não existe nem para o Brasil. Os últimos dados oficiais são de 2017. De 2017 para cá, né, o que tem são estimativa dos órgãos, mas nós crescemos muito aqui, né? A gente, em 2016, nós produzimos 10 mil toneladas de morango, e no ano passado a estimativa é que a gente atingiu 33 mil toneladas. Então, um crescimento em 9 anos de mais de 3 vezes, um arranjo tipicamente da agricultura familiar, porque a cultura do morango, ela gera renda em pequenos espaços, por isso que ela é extremamente adequada, né, a esse modo de produção que predomina no Espírito Santo. E daí a relevância desse tema, porque os agricultores, dentro do conceito da agricultura familiar, são aqueles mais dependentes de políticas públicas adequadas, né? Um outro ponto relevante, né, é realmente o aumento das importações. E a gente tem que situar ao longo do tempo de como isso ocorreu. Toda a política nacional de relações bilaterais, né, entre os países com relação a taxas e mecanismos, né, fitossanitários, é ditadas pelo governo central, pela União, pelo Ministério da Agricultura. Esse desenho, né, de ampliação de importações de morango começou a se dar em 2010, há 16 anos. Foi lá, né, que o Egito entrou, né, com um acordo dentro do Mercosul. Ficou 7 anos mais ou menos em banho-maria, e em 2017 foi assinado o acordo técnico, né, para que o Egito pudesse exportar para o Brasil. Bom, a partir de 2022 que o Egito passou a exportar morango. E aí é importante a gente pegar os números, né? Em 2022 o Brasil importou 4,3 mil toneladas, 90% do Egito. Em 2025, o ano passado, de 2022 para 2025, saiu de 4,3 mil toneladas importadas para 44 mil toneladas, sendo 41 mil do Egito, né? Então, assim, uma explosão. Para ter uma ideia, o que a gente importa hoje é mais do que a produção capixaba, que já é relevante para o Brasil, né? Minas ainda é o maior produtor, seguido aí de Rio Grande do Sul e Paraná, mas nós tivemos um aumento mais do que proporcional de produção do que os demais estados, né? Minas certamente produz mais da metade do morango do Brasil. Isso é importante porque numa pauta extremamente complexa, né, nós temos aliados importantes, nós capixabas. Nós temos Minas Gerais, nós temos Paraná e temos Rio Grande do Sul juntos nessa luta, né? Nós temos um Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Agricultura, já tivemos reuniões com o ministro, já oficiamos o ministro em janeiro, né? Já tivemos reunião também com o ministro Alckmin, a quem cabe, a quem tem, digamos, o poder na União dessas negociações bilaterais. Importante também a gente não depreciar o morango que vem de fora, né? Assim, o Egito se especializou, né? Ele tem o morango que chega aqui, ele é congelado, ele não compete para a mesa. Nós temos 2 grandes mercados, mesa e indústria. Então nós estamos falando de algo que é pernicioso para um dos mercados, que é a indústria. Eles têm um tipo de congelamento que é uma tecnologia chamada IQF, é Individual Quick Frozen. O que significa isso? Eles congelam, tem uma técnica de congelamento individual, não gruda, né? O Washington conhece bem isso aí. Se você botar tudo junto no morango, ele vem tudo grudado. Então ele vem congelado e com uma aparência sensacional, com qualidades boas, com ótima apresentação e com custo baixo. Então eles são muito competitivos e tem uma tecnologia que chega, digamos, num custo baixo para a indústria. Bom, o que a gente tem que, digamos assim, considerar nesse momento? Primeiro, como o Egito entrou nessa negociação bilateral, né, do Brasil
com o Egito entrou no Mercosul, as tarifas de importação foram caindo. Um acordo entre os países sempre, né? Obviamente, a gente queria colocar algum produto nos Estados Unidos e eles queriam colocar o morango no Brasil. Sempre qualquer acordo bilateral tem vantagem das duas partes. E ao longo do tempo, os acordos vão reduzindo os impostos. Hoje, né, a tarifa de importação é 60% menor do que era. Hoje, para importar morango congelado do Egito, é uma tarifa de 4% apenas. Né? Então, assim, é uma dificuldade que tem, porque foi feito um acordo. Por outro lado, né, às vezes faz esses acordos, o Brasil, e eu falo isso já há pelo menos há uns 30 ou 40 anos, estou vendo aqui meu colega de trabalho, que eu vi o chuveirinho, não sei onde é que ele está. Cadê o Zé Roberto? Estava por aqui. Esse ano, né, eu faço 42 anos de formado como agrônomo, e sempre falo que o Brasil ainda não sabe a grandeza que tem no agronegócio, e por isso não consegue fazer boas negociações internacionais. Era óbvio que ia dar nisso. Vocês têm noção de quanto custa, de qual é o valor do salário mínimo no Egito, mensal? $80, R$400. Aqui é 4 vezes mais. Vocês acham que o Egito tem todas as obrigações sociais e trabalhistas que tem o Brasil? Não, não tem. Então, nós temos um custo de produção aqui que é variável, né? É variável em função da tecnologia. Nós mudamos muito o nosso patamar de tecnologia, mas não chegou ainda a todos os produtores de morango. Então, nós temos custos de produção que são divergentes, mas normalmente entre R$7 e R$12 por quilo. O que salta aos olhos é que, se a gente estudar o mercado do Egito, o preço pago lá internamente no Egito é de R$15. Duda, como é que eles podem ofertar a R$7 aqui? Olha que nó, né? Me parece que tem um dumping, né? Ou seja, se lá se comercializa num valor semelhante ao daqui, como que eles podem exportar para nós, atravessar o oceano e chegar num custo a metade do que eles comercializam lá? Isso tudo foi registrado. Essa movimentação dos principais secretários produtores de morango do Brasil, né? Lá em Brasília, ela está tramitando, tem um processo aberto, ela está na Câmara de Comércio Exterior. O que o setor defende, né? Ou seja, que a gente cresça um pouquinho as importações, tendo em vista que nós temos custos e obrigações sociais aqui de produção superiores ao deles, para que chegue pelo menos no nível de igualdade do nosso custo de produção aqui. Só que está chegando esse morango entre R$7 e R$8, e aí os nossos produtores não são competitivos para a indústria. Esta é a relação, né, que a gente tem que ter. Mas nós reconhecemos que há uma dificuldade, porque o Brasil, né, Brasília, assinou esse acordo e está vigente, e ainda vai diminuir mais a tarifa, porque ao longo do tempo é que elas estão caindo. É um nó. Nós temos algum dever de casa que nós temos que fazer, isso é uma questão lógica. Se eles utilizam dessa tecnologia, né, do tal do QF, do IQF, a gente pode utilizar também. Nós precisamos, né, com o apoio das secretarias municipais de agricultura, das cooperativas, do INCAPé, cada vez mais, né, levar assistência técnica aos produtores para produzirem, né, com tecnologias mais contemporâneas, aumentando a produção por área, mas isso é insuficiente ainda se não tiver esse mecanismo de proteção até que as tecnologias, né, mais contemporâneas, que aumente a produção, que reduzam custos, cheguem no universo dos produtores. Nós não temos dados, não existem os dados oficiais, são de 2017, mas é bem possível, né, que a gente tenha aqui pelo menos de 1.500 a 2.000 propriedades que produzem morango, né, e nós temos um desnível tecnológico muito grande, né, inclusive de produtividade. Nós temos municípios que produzem, sei lá, 30 toneladas por hectare. Santa Maria de Jetibá, Garrafão, nós temos uma boa parcela de produtores que podem produzir 70, 80 toneladas por hectare. Então, a média não representa muito. Mas esse é um desafio interno que nós vamos superar, mas
Se não tiver, né, essa política de contenção, de barrar um pouquinho as importações, né, essas medidas que nós vamos tomar internamente não são suficientes para a gente aliviar esse problema. Então, nós precisamos de quem faz as negociações que tenha ciência disso. Volto a repetir, nós temos aliados importantes, né, como Minas, São Paulo e Paraná. Mas ainda não conseguimos o êxito nas negociações bilaterais que são coordenadas pelo governo federal. Um outro ponto relevante, a gente precisa, e ontem eu falava com o doutor Aires, a gente está discutindo alguns programas, né, de melhoria para alguns arranjos. De morango nós vamos evoluir um pouco na pesquisa, nós temos problemas, né, não quero falar muito tecnicamente, mas de ácaro, de variedades que não segura a produção. No segundo ano os frutos dão menores, né? Tem variedade do Chile, tem variedade da Espanha, isso não está muito testado, né? Mas é um dever de casa que nós vamos fazer, né? Mas nós precisamos efetivamente, né, dessa política federal que barre um pouquinho essas importações. Uma é via aumento de alíquota de importação e a outra, né, com relação à análise de risco de pragas. Todos se protegem, por que a gente não pode se proteger? Não é? Nós também estamos pleiteando uma missão lá. Obviamente eles vão comprovar, mas pelo menos a gente ganha um tempo. Eles vão, não, mas vem congelado, com esse nível de temperatura, os cientistas não traz bactéria, não traz fungo, não traz vírus, mas a gente tem que criar, né, pelo menos uma preocupação de ordem tributária, de ordem de risco de pragas, para frear um pouco, né, as importações. Não tem outro caminho. E assim, o governo do Estado é parceiro de vocês, parceiro da Assembleia, né, e nós vamos continuar juntos nessa luta. Por enquanto, né, estamos a passos lentos. Como falei, tem mais de um ano que a gente está conversando nesse sentido e não conseguimos ainda evoluir nas negociações bilaterais com o governo federal. É isso aí, gente. Um abraço. Parabéns a todos vocês. Secretário, se me permite só fazer uma pergunta. Primeiro, eu quero agradecer a sua presença, essa importante contribuição que o senhor deu nessa reunião de hoje, desse conhecimento. Agradecer pelo todo o trabalho que o senhor vem fazendo enquanto secretário de Estado da Agricultura. Eu tenho falado em diversos municípios capixabas que foi uma decisão acertada do nosso governador de colocá-lo como secretário da Agricultura no nosso Estado. Nos enche de orgulho o seu trabalho. Acredito que seja sua última participação na Assembleia, aqui na reunião da Comissão da Agricultura, nessa gestão. Mas eu não poderia deixar de perder essa oportunidade de agradecer aqui em público e também para todos que nos acompanham pela TV Assembleia. O trabalho que o senhor vem fazendo no Estado do Espírito Santo é um trabalho digno de elogios, de aplausos. Legal. E eu sempre falo, principalmente, sua alta capacidade técnica que o senhor tem, uma pessoa que entende do setor, que entende da agricultura, que entende do agro, e eu sempre falo também que o Enio, nas veias dele, corre sangue de agricultor. Então, assim, fiquei muito feliz enquanto deputado estadual e presidente da Comissão de Agricultura, de estar trabalhando com você nesses últimos anos. Quero agradecer muito a Adilson, pedir desculpa aos presentes. Hoje nós temos uma jornada grande no interior de Linhares, vão estar em Dr. Jones às 13h30, depois vamos em Japira e à noite vão estar lá em São Rafael. Então o Dr. Aires, né, do Incaper, nos representa no final da reunião e pode contar conosco. Obrigado, um abraço a todos. Passo a palavra ao superintendente da Agricultura do Estado do Espírito Santo, Guilherme Gomes. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? A gente como representante do Ministério da Agricultura e eu, sobretudo como produtor rural, é importante estar aqui com vocês. Quero cumprimentar aqui o Adilson Espíndola, presidente da comissão, que vem desenvolvendo um excelente trabalho. Essa é a notícia que a gente tem para todo lado, Adilson. Cumprimentar meu amigo Toninho, da Incaper, né, amigo de já velha guarda, o nosso deputado Wellington, né, que foi prefeito de Una, que a gente já conhece já há algum tempo, e cumprimentar aqui o secretário de Agricultura,
de Santa Maria de Jetibá, Vanderlei, o Washington, que está aqui, estou vendo o Washington aqui, depois eu quero falar com você, Washington, tenho uma notícia boa para te dar. Cumprimentar aqui o Marcelo, que é o chefe da nossa área vegetal do Ministério da Agricultura no Estado, e dizer a vocês o seguinte, o Enio falou com muita propriedade aqui, sobre a questão de números, né? Em 2017, o governo federal assinou um tratado de livre comércio com o Egito. E esse tratado foi assinado em 1º de setembro de 2017, que ele visa a diminuição progressiva, né, da alíquota. E nós hoje comprovamos que essa alíquota está em 0,9%. Ela vai zerar em 1º de setembro desse ano. Então, o que nós podemos fazer aqui hoje é fazer um encaminhamento, né, não ficar só no discurso, né, e fazer um encaminhamento para que a coisa saia do papel e saia do discurso e que o produtor brasileiro possa ser defendido. O Ministério da Agricultura, como se trata de um morango ultracongelado, que vem num país que vem produzindo bastante morango, que é o Egito, com a temperatura quente durante o dia, frio, extremamente... Eu conheço o Egito, sei como é que é aquele país. À noite é muito frio, e eles têm, o Enio falou aqui, que a questão salarial o Egito não é um país democrático, é um país extremamente estatal, em que o governo impõe certas regras, né? E isso só vem a facilitar para eles e dificultar para a gente aqui no Brasil, que é um país democrático, onde o produtor brasileiro é um herói, né? Que a gente tem que parar nesse país de achar que o produtor não precisa ser protegido, que o agronegócio, o produtor rural, ele não tem que ser protegido, mas precisa ser protegido. A gente vê em vários países do mundo aí, como Israel, França, o próprio Estados Unidos, protegendo o seu produtor. Por que não proteger o nosso produtor? Por que não proteger o nosso produtor? O Ministério da Agricultura, nesse aspecto, ele entra como a questão fitossanitária. A legislação diz que para produto congelado ou ultracongelado, o Ministério da Agricultura não intervém, porque é um produto que não precisa da questão de fiscalização fitossanitária. Então, o que nós podemos fazer aqui, e que fazemos sempre, eu na condição de produtor rural também, é ficar do lado do produtor. Nós temos que sair daqui hoje, deputado Adilson, com encaminhamento. Com encaminhamento, nós temos que procurar os órgãos federais, vocês podem contar com o Ministério da Agricultura. Muito embora esse acordo tenha assinado em 2017, já está 10 anos para zerar essa alíquota que zera agora em 1º de setembro, mas nós temos que criar uma política neste país de proteger o produtor. Eu fui produtor de leite durante 32 anos, esse ano encerrei minha carreira por causa da dificuldade de preço e dificuldade de mão de obra. Será até quando o produtor nacional vai ficar assim vulnerável a acordos de gabinete? Será que em 2017 não viram que esse acordo de zero tarifa com o Egito, de livre comércio com o Egito, não ia prejudicar o produtor nacional? E no Espírito Santo, como quarto produtor, só em Santa Maria de Jetibá, nós produzimos cerca de 14% da produção nacional. Em seguida vem Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Afonso Cláudio. Mas eu admiro muito os produtores de morango, porque é uma atividade extremamente importante em que a agricultura familiar está ali presente. Nós sabemos que no Brasil, aqui no Brasil, nós já temos empresário investindo em morango lá no Egito, né? Lá no Egito. Isso acontece em detrimento do produtor nacional. Nós precisamos estar unidos hoje para que a gente possa chegar lá no final, com o benefício seja distribuído socialmente para todo mundo, né? Então é isso que a gente precisa sair hoje. O Ministério da Agricultura está à disposição. Eu já consultei, já conversei com o segmento internacional que cuida de políticas internacionais com o Ministério da Agricultura sobre essa questão de morango. Eles se botaram à disposição, porque a gente precisa trabalhar agora, que a competência é do Ministério da Indústria e Comércio, para que o Ministério da Indústria e Comércio, com o apoio
de vocês, produtores, a gente possa mudar essa política tão ruim para o nosso produtor, que precisa ser protegido. Precisa ser protegido. Porque o produtor rural, quando é protegido, se torna um caso de segurança nacional. Israel é um exemplo disso, a França é um exemplo disso. Eles consideram o produtor rural como caso de segurança nacional. Porque quando você machuca o produtor da sua própria nação, o seu próprio produtor, você está deixando de apoiar uma política nacional, deixando de apoiar o país. E o produtor precisa ser protegido, porque o produtor precisa estar livre para fazer o que faz de melhor, que é produzir. Então, muitos números foram falados aqui, não vou falar muito número, porque o Enio já falou em muitos números, mas a gente precisa sair daqui hoje unidos para a gente fazer um encaminhamento aí. Tá? E vocês podem contar com o Ministério da Agricultura, contar com a Superintendência de Agricultura aqui do Espírito Santo, porque nós estamos aqui para isso. E eu sinto na pele o que é produzir nesse país como produtor rural há mais de 40 anos. Tá? Então, a gente precisa desse apoio importante da Assembleia Legislativa, uma iniciativa importante da Federação de Agricultura do Espírito Santo, está aqui os nossos representantes aqui. Muito bom isso, junto com o nosso querido deputado Adilson, que é presidente da Comissão de Agricultura aqui da Assembleia Legislativa e tem feito um trabalho muito bom. Adilson é uma pessoa extremamente esforçada, detalhista e gosta de ver as coisas funcionando. Isso aí, e nós também gostamos de ver, mas para isso tem que sair encaminhamento aqui hoje, tá, deputado Adilson? Então agradeço a todos, parabenizo a todos pela presença aqui e dê esse recado aos produtores de seus municípios, que o Ministério da Agricultura está aí para estar ao lado de vocês. Precisamos proteger o nosso produtor. Muito obrigado. Nesse instante, passa a palavra ao empresário no ramo de morangos, Adair José Graciano. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer por estar aqui hoje, agradecer primeiramente a Deus e agradecer por todos que fizeram esse convite para essa ação tão séria. Eu estou aqui para representar a minha empresa, que é Hortifruti Ara, mas também na região de São João do Garrafão, Santa Maria de Jetibá. Existem grandes amigos, empresários, produtores nesse ramo também. E gostaria de citar o nome deles, que são MM Morangos, Rusan Comércio de Morangos, Medenwald Comércio de Morango, Morangos Conquista, Hortifruti Galizé, GSN Morangos, Morangos SS, Morangos Triunfo, Hortifruti Serrana. A nossa maior preocupação de estarmos com essa ação, de podermos estar aqui hoje, a maior preocupação é o quê? Do que ainda vai vir. A nossa visão que dentro de um ano, senhor deputado, em apenas um ano, nesse mesmo período nós tivemos a queda de 50% no valor do produto congelado. E o que ainda é pior, nós estamos sem nenhum comércio de venda, praticamente zero, dentro do período de um ano. A nossa qualidade pode ser que não seja até igual, mas o custo que nós estamos oferecendo, o preço que nós estamos oferecendo no mercado, é muito abaixo do que aquilo que nós vivenciamos o ano passado. E o pior é que não temos uma resposta, não temos comércio, não temos venda. Então a preocupação maior é o que vai se dar isso, o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos. Me arrisco a dizer que em pouco tempo nós não teremos como nem armazenar esses produtos, correndo um risco de termos que jogar fora. Não se tem comércio, não se tem venda,
não se tem procura. E nós sabemos também que as famílias que vivem do morango, inclusive eu, representando as mais simples que estão lá, hoje aqui a gente imagina que o produtor seja de uma sabedoria imensa, de um conhecimento imenso, mas não são. Infelizmente, há alguns cantos, vou dizer assim, que a informação não chega concreta. Há pessoas com baixos níveis de conhecimento, pessoas humildes, que dependem da sua produção do morango, que contam com aquela pequena produção, que contam com aquele produto para manter sua família, para levar comida para dentro de casa. Então a nossa preocupação também como comerciante é uma visão de proteger esses produtores. Porque apesar de ser um produto comercial que gira a nossa localidade, também é a fonte de sustento desse povo. E quando isso é colocado em risco, nós ficamos muito preocupados. E há uma preocupação muito grande, não é uma simples preocupação. Para muitas famílias, me atrevo a dizer aqui que são milhares de famílias que vivem do morango, seria um risco muito grande se o nosso produto não retornar a ter um valor que realmente merece. Eu, como comerciante, atendo 7 estados do Brasil. E o que eu mais ouço dizer é que o morango do Espírito Santo é o melhor em resistência e sabor. Nós podemos não ser o estado maior produtor, mas em referência de qualidade e sabor nós o somos. Então a nossa preocupação é que esse preço que esse produto importado está chegando não está fazendo com que a gente tenha um comércio leal, uma briga leal. Então essa é a nossa maior preocupação. Nós temos aqui representantes também de lojas de insumo. Tem aqui meu amigo Edson, Giovanni, que representa a Cooperfruit, amigo Abraão, que tem a sua loja Terra Santa, produtos de insumo, que presta-lhe serviços para esses produtores, levando técnica, ensinando. Então é uma cadeia de riscos. Quantas pessoas que são beneficiadas com essa importação e quantas pessoas perdem com isso? Essa é a nossa preocupação. E o custo para se produzir morango não é tão barato. Você começa da muda, começa do slab, começa da lona da estufa, vai fazendo ali um orçamento para você ver quanto fica para você produzir morango. E ultimamente, o que eu tenho ouvido dos nossos produtores é a pergunta: Adair, o que você acha que vai acontecer? E nós não temos certeza. Nós estamos incertos para responder qualquer tipo de resposta. Há pessoas que o ano passado deixaram de plantar um outro cultivo para plantar morango, esse ano está sendo o contrário. Temos dados certos de pessoas, de empresas que vendem mudas. Houve uma queda de 40% na venda de mudas de morango. Isso quer dizer que o nosso produtor está desanimado.
está cansado, não está sendo bem valorizado. Então, a nossa preocupação, enfim, de tudo, é justamente com essa cultura que faz parte da nossa história, também a preocupação do comércio, que é a nossa fonte de renda, e o cuidado também com esses produtores humildes, aquela simplicidade da roça. Vocês já pararam para imaginar isso? O povo simples que vive daquela produção do morango, que faz parte daquela região, da história daquela região, está sendo colocado em risco. Então, por último, quase que um apelo. Nós não estamos pedindo um cancelamento, até porque o comércio é livre, mas também pedimos que tenhamos um comércio leal, onde nós possamos disputar com preços legais, com preços que vão atingir as metas de ambos os lados. Então, eu agradeço, muito obrigado. Você quer fazer alguma colocação, Coronel Hélio? Eu vou passar a palavra à Duda, só para fazer um registro aqui, que ela está representando o nosso doutor Júlio Rocha, né, agradecer pela sua vinda, e passo a palavra também para a senhora. Presidente, é só Vossa Excelência me franqueou a palavra, eu gostaria de... Só um minuto, deixa só a Duda falar, depois eu passo para o senhor. Obrigada. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa em nome do deputado Adilson, agradecê-lo pela importante reunião aqui. O Enio já foi, mas ele já deu uma aula aqui para nós, né, sobre esse importante assunto. Agradecer aqui o pessoal lá de Santa Maria, que está aqui acompanhando, a vereadora, o secretário de Agricultura, também o meu colega, o nosso querido Potinha aqui do sindicato, e o Washington, né, Washington, que a gente já está aí nessa jornada há algum tempo, defendendo a comissão de hortifruti, né, a qual eu represento. Estou aqui em nome da Federação da Agricultura, representando o doutor Júlio, que infelizmente não pôde estar presente devido a um velório do esposo de uma presidente do sindicato. Somente agradecer e falar que nós, dos sindicatos rurais, estamos à disposição dos nossos produtores, né, como a Adair falou, Santa Maria de Jetibá, ele é um município construído por pequenos produtores rurais, do qual eles dependem daquela pequena propriedade. Então, assim, nós estamos do lado do nosso produtor e agradecemos muito a Assembleia por estar aqui hoje discutindo esse assunto conosco. Bom dia a todos. Deputado Coronel Hélio. Obrigado, presidente. Só para colaborar com as palavras que foram ditas pelo representante dos produtores, a importância do que você falou ali. Porque, ainda que o preço que venha do exterior seja mais baixo, a responsabilidade social de vocês é muito grande aqui no Estado, de comprar esses insumos, produtos, de dar emprego para as pessoas, fazer geração de emprego e renda e representar essa atividade aqui no Estado. Então, ainda que nós tenhamos que adotar algumas providências em termos de legislação para modificar essa regra, o que for preciso de fazermos, eu tenho certeza, com a liderança do deputado Adilson aqui, a gente consegue, junto ao governo também, todas as ações, todas as providências, procedimentos que vocês entenderem que é de nossa competência, que nós possamos ser parceiros nisso aí, a gente gostaria de colocar aqui a Assembleia Legislativa e o mandato da gente à disposição de vocês. Parabéns por vocês serem esses profissionais aguerridos, terem persistência no que vocês fazem, gostar do que vocês fazem. E parabéns por vocês não desistirem da agricultura e do Estado do Espírito Santo. Então, essa fala que eu gostaria de deixar para você. Eu quero passar a palavra ao Washington, né?
quiser fazer uso dela. Esse assunto chegou através do nosso secretário de Desenvolvimento Rural, Domingos Martins, e depois eu vou passar também a palavra ao Vanderlei, que é o secretário lá de Santa Maria de Jetibá. Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer o convite de estar hoje aqui presente. Em nome do deputado Adilson Espíndola, um forte parceiro lá do município, junto com o prefeito Edu, estamos fazendo um trabalho sempre voltado para a agricultura familiar. Quando surgiu esse tema da importação do morango proveniente do Egito, acendeu uma preocupação não só financeira, mas também como social, que relacionado ao o trabalho cotidiano dos agricultores, principalmente algumas famílias, a principal renda é a cultura do morango, é o que faz pagar a conta de energia, os materiais escolares dos seus filhos, a manutenção da propriedade. Então, acendeu essa preocupação social. Liguei para o Vanderlei Marques, fizemos um contato ali da preocupação institucional, eu como secretário Domingos Martins, o Vanderlei como secretário de Santa Maria de Jetibá. Eu estava por 9 anos em Santa Maria de Jetibá, fazendo um trabalho com a Cooperfruit, relacionado à cultura do morango. Hoje a gente tem o Giovanni aqui, que é diretor comercial e engenheiro agrônomo, que faz assistência técnica de campo voltado para a cultura do morango, para que nós pudéssemos encaminhar um ofício para o Enio, secretário de Estado de Agricultura, com a preocupação da importação do morango. Hoje a indústria que compra esse morango congelado não tem interesse mais econômico no morango nacional. Nós pegamos uma cotação de São Paulo, estava chegando a R$ 4,20 o custo do morango congelado retirando em São Paulo. Um morango realmente com uma qualidade, congelado, com questões para mercado de Brasil aceitável. Então, e nós girando na Cooperfruit em torno de R$ 6,00 pagando para o produtor, e ainda precisava congelar, tem um custo da energia, e você tem que pagar os funcionários, armazenar, tem um custo financeiro. Você paga 6 para o produtor, seu custo vai ser 9,10. E aí, se você faz uma cotação para a indústria, o cara tem a 4,50. A gente tinha uma indústria de picolé aqui no sul do estado. Simplesmente o cara olha a planilha e não compra, entendeu? Grandes indústrias por centavos, Então, assim, o morango nacional hoje congelado, ele não tem mais mercado, As grandes, você pega uma Nestlé da vida aí que compra 20, 30, 100 mil quilos, de uma pancada só, ela não vai comprar esse morango nacional. Então, assim, agradecer por estar aqui hoje, podendo falar pelos produtores, não só pela atividade econômica, mas também por uma questão social e a preocupação de toda a cadeia. Não só quem faz a comercialização de ponta, mas o comercializante de mudas de morango, de toda a cadeia de insumo, assistência técnica. E agradecer também o Ministério da Agricultura por sempre estar aí na parceria e levar essa nossa preocupação para Brasília, para ver o que a gente pode fazer. Talvez tenha a questão da tarifa, mas hoje está mais comum cota, Vamos colocar uma cota para o Egito, atingiu a cota, só o mercado interno, entendeu? Talvez não seja mais tarifa, talvez seja cota, Assim como a China está fazendo com a carne do Brasil, com outros produtos. É uma sugestão minha, também trabalhar a questão da cota, E o governo do estado, talvez via Banes, trabalhar com a questão de financiamento, um Pronaf, com um valor mais reduzido aí para a cultura do morango, e outras políticas públicas que tiver alcance do governo do estado. Obrigado. Passo a palavra ao Vanderlei Marques, que é secretário da Agropecuária de Santa Maria de Jetibá.
Bom dia a todos. Adilson, queria agradecer você por ter atendido o pedido meu e do Washington. No pedido meu e do Washington é de uma região. Santa Maria hoje, mais ou menos 800 famílias dependem da cultura do morango. Eu tive o prazer de trabalhar 6 anos com a cultura. E naquela época nós tivemos o mesmo problema com a referida empresa. E a gente conseguiu suportar, junto com a Cíntia também, que é do Incapé, e nós fizemos um bom trabalho. O que eu falo com você? Se continuar do jeito que está, garrafão vai virar uma calamidade pública. E a gente tem que criar políticas. Tivemos vários técnicos que passaram aqui, igual o Enio, o Washington falou também das dificuldades. E o que eu vejo como secretário dentro de Santa Maria. Quando o Álvaro me ligou, depois o Washington me ligou, eu falei assim, no mesmo dia nós já fizemos o seu serviço, já caminhamos. E tem o Guilherme aqui, que é o representante do MAPA, sempre aberto para a gente. Já sentamos, conversamos, temos projetos junto no MAPA, e a gente tem que tomar umas providências. Você já imaginou, igual o Edson passou para a gente, 40% a menos de produção de morango? Em Santa Maria Jetibá, tem gente que planta 2.000 pés de morango. Uma lona de morango. E ela sobrevive disso. Nós tivemos um produtor falando aí. E como que esses povos vão sobreviver? Então, assim, o que eu peço encarecidamente é que a gente faça alguma coisa para tirar esse povo da calamidade que vai chegar. Hoje, não tem problema no garrafão. O problema, para mim, vai ser ano que vem. Então, assim, Santa Maria está de portas abertas, Secretaria de Agricultura, o prefeito Ronan também. Então, assim, vamos estudar uma forma de fazer um trabalho legal. Não que acabar com a importação, isso daí não. A gente tem que ter o livre comércio, mas a gente tem que criar aspecto para proibir, para igualar os custos de produção. Eu agradeço a todos e tenham um bom dia e vão ver, igual o Guilherme falou, vão sair daqui com alguma coisa para a gente lutar por isso. Chegar na mão do ministro Alckmin, que eu acho que toma conta disso, para a gente tomar uma providência que beneficie o nosso agricultor. E não vai ser só nosso agricultor. Aí tem empresa que está envolvida, tem alimentação. Você vai no garrafão antes e vai no garrafão hoje. Aquilo hoje é como se fosse uma cidade. Isso vive, da cultura do morango. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar isso. Agradeço a todos. Nós vamos encaminhar da seguinte forma. Primeiro, é um assunto que nos traz uma grande preocupação, que são milhares de famílias prejudicadas no estado do Espírito Santo. Milhares. Quando o Adair falou aqui que nós estamos sem comércio de venda, isso me preocupou e muito, porque a produção de morango ela é diária, ela é todo dia. Imagina você colher todo dia morango e você não conseguir sequer vender seu produto. Isso que mais me chocou aqui, né? Imagina a situação desses produtores de morango. Uma outra situação ainda que eu julgo importante, para a gente poder falar com o governo, Coronel Elton, e a gente vai fazer esse documento aqui na Comissão da Agricultura, para fazer um pedido aos produtores de morango que fizeram financiamentos nas instituições financeiras do nosso estado, né? Para que ver se o governo possa, nesse momento, auxiliar de alguma forma esses produtores. Você imagina, você produzir morango, você não poder fazer a venda deles, você não ter nenhuma receita e a dívida vencendo no banco. Então,
é uma preocupação ainda maior para esses produtores que foram pegos de surpresa e que fizeram esses financiamentos nos bancos, que eu acredito que eles não devem estar dormindo mais, porque eu trabalhei na roça até aos 30 anos, eu sei a luta diária de um produtor rural e também sei das preocupações diárias que um produtor rural tem. Então, nós vamos encaminhar um documento para o governo. Pelota, presidente. Pois não, deputado. Eu, colaborando com a palavra de Vossa Excelência, segundo a sugestão aqui do nosso secretário, nós podemos ampliar, não só para os bancos vinculados ao Estado do Espírito Santo, mas ao Banco do Brasil, o Sicob, ou seja, uma rede bancária que atende todos os financiamentos da agricultura aqui no Estado dessa atividade. Todas as instituições financeiras do nosso Estado. Nós vamos fazer um levantamento de quantos produtores fizeram empréstimos para a agricultura de morango, e aí nós vamos ver essa possibilidade, se o Estado pode vir ao encontro desses produtores rurais, de ajudar de alguma forma. Isso seria o primeiro encaminhamento. O segundo, nós vamos pedir a ajuda e a colaboração de todos para formalizar esse documento e dizer a real situação dos produtores de morango no Estado do Espírito Santo. Aí eu conto com a Secretaria de Agricultura de Domingos Martins, a Secretaria de Agricultura de Santa Maria de Itibá, com o nosso amigo Guilherme Gomes também, para a gente formalizar esse documento aqui da Comissão da Agricultura e nós irmos até em Brasília, no Ministério da Indústria e Comércio e também no Ministério da Agricultura e colocar essa situação dramática dos nossos produtores de morango para ver se a gente consegue alguma vitória lá em Brasília. E juntamente isso nós também vamos comunicar todos os nossos parlamentares, todos os nossos deputados federais, os nossos senadores, para que possam nos auxiliar e nos ajudar, para que a gente possa buscar alguma solução que venha ao encontro dos nossos produtores de morango. O senhor concorda com isso, Coronel Hélio? E a gente vai manter vocês informados de todas as nossas ações que a gente vai fazer para buscar uma solução. Uma coisa que não é fácil, não nós já temos. Nós temos que buscar alguma solução que venha ao encontro desses produtores de morango. Porque é uma situação que nós nos encontramos, como eu disse, são milhares de famílias. São milhares de famílias aqui no Estado do Espírito Santo. Então, eu quero, assim, reafirmar o compromisso da nossa Comissão de Agricultura, desta Assembleia Legislativa. Defenderemos sempre aqueles que produzem, que geram emprego e que garantem o alimento da qualidade à nossa população. Que possamos continuar a trabalhar juntos, poder público, produtores, cooperativas, sociedades, sindicatos, para proteger e fortalecer a agricultura capixaba, garantindo que não somente o morango, mas todos os produtos agrícolas produzidos em terras capixabas continuem sendo símbolo de qualidade e tradição de orgulho para o nosso Estado. Eu quero, assim, então, agradecer a presença de todos e nós vamos dar retorno para cada um dos senhores que estiveram presentes aqui nesta importante reunião da agricultura de hoje, com esse tema, sobre todas as ações que nós vamos tomar a partir desse dia. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado e um bom dia a todos.